Agora, falando um pouquinho da pauta aqui, que é o Crespo, né? Eu vou trazer ele para a tela novamente. E aí a pergunta da enquete aí para a galera. Vocês acham que o Crespo pode ou deveria abrir mão dos 3 zagueiros, até para esse jogo contra o Fluminense? Porque o São Paulo perdeu o Tolói, né, no jogo da Vila, se machucou, se lesionou ali. Em alguns lances, pô, a gente tá vendo 3 zagueiros tomando gol pra caramba, de bobeira, né? Os caras, posicionamento errado, olhando a bola. São Paulo tomando gol de cabeça. Agora o São Paulo faz gol para adversário também, né? E É um novo método, né? É bem interessante. tipo, evitar o sofrimento, né? O desgaste do adversário. Eu Deixa que eu falo assim, faço. pô, final do jogo, cara, você merece, você é um cara batalhador, vou dar um gol pra você. E fica naquela amizade, né, entre jogadores. Eu acho bem bonito, assim, como a classe se ajuda. Pois é, São Paulo ajudando os outros, né? Já deu 3 pontos pro Corinthians, agora, né, ajudando outros aí mais necessitados. E aí eu pergunto, então começo já por você, ô Chacon. Você vê como alguma melhora ou alguma possibilidade de fazer essa mudança? Você acha que mudaria alguma coisa no time do São Paulo? Eu acho que técnico nenhum pode ser refém de um esquema tático, né? E essa é uma das críticas ao Crespo, que da minha parte, né? Que é um técnico que fica muito preso ao sistema com 3 zagueiros, não consegue sair disso, não consegue trazer algo novo, eficiente o tempo todo, modificar. Porque a escalação com 3 zagueiros, linha de 4 defensores, 5 defensores, né, com 2 laterais de fato, não alas, as variações, se vai 3 no ataque, um centroavante, um falso 9, tudo isso demonstra a capacidade do treinador se reinventar e tudo isso demonstra o repertório do treinador. Então a gente critica muito e criticava muito o antigo treinador e não pode abrir mão também de fazer as críticas ao Crespo, porque a capacidade aí, até eu acho que é o Valdson, não sei se falei certo o nome, Valdson. Aí ele fala assim: fica tipo preso aos 3 zagueiros porque o elenco é limitado. Aí é que vem o pulo do gato. O treinador diferenciado, aquele que sai totalmente da faixa, qual que é? Aquele que consegue, mesmo com o elenco limitado, fazer uma reinvenção, pensar em algo diferente, colocar um jogador improvisado, mas com consciência, não uma coisa do nada, né? Beleza, esse é um ponto. Mas esse lance do Crespo manter os 3 zagueiros, aí vão falar: ah, porque tem muito lesionado, ah, porque tem muita gente no DM. Já era algo do Crespo na primeira passagem. O Crespo não modificava muito o esquema. 3 zagueirão, aquilo de sempre. E aí é que eu acho que o Crespo poderia ter algo de diferente. É uma das pouquíssimas críticas que eu faço ao Crespo. Porque a adaptação e a escalação do São Paulo tem que ser feita, na minha visão, tem que ser feita com base em como você acredita que o adversário vai jogar. Qual escalação vai te favorecer, pensando em todo mundo ali espelhado com o adversário. Então, eu não sei se é a solução ou não abrir mão dos 3 zagueiros, mas eu acho que isso deveria ser uma opção, porque nesse momento não tem nem 3 zagueiros direito para se deixar ali no esquema. Você vai ter que fazer, ó, tá sem Arboleda, sem Tolói, sem Sabino. Você tem Ferrarese e coisa, e o Alan Alan Franco. Franco. Você tem os dois. Aí você vai fazer o quê? Você não vai conseguir modificar uma escalação, um sistema tático, e vai ter que improvisar um volante como zagueiro, que pode até fazer bem o trabalho. Mas aí você não vai ter ninguém, e já não tem ninguém no banco de reservas para ficar ali à disposição para a zaga. Então você vê como sempre está no limite se você não faz essas mudanças. Por isso eu acho que tem que pensar um pouquinho mais em alternativas. Acho que pelo menos pensar nessas alternativas deveria ser visto nos jogos. Claro que está no final do ano, é difícil fazer testes agora. Os testes se fazem nos treinos, mas
a gente não tem acesso ao tático, né? Então é difícil saber se ele faz esses testes no treino. É isso que eu ia perguntar aqui, né? Porque assim, a gente, bem ou mal, tá assistindo, como que é? Coletivos, aquecimentos assistidos, né? Que é o que a gente está conseguindo ver nos treinos aí semanais. Antes não era nem permitida a entrada, pelo menos agora estão deixando entrar para ver o aquecimento, para ver algumas coisas, mas muito pouco do tático, né? Não dá para ver muita coisa. A gente não consegue saber se o Crespo está testando o time, se está conseguindo treinar o time com 2 zagueiros e tal. E aí eu te pergunto também, Kaique, você acha que nessa altura do campeonato ele teve condições, tempo de treinar com 2 zagueiros e tal? Dá para testar uma mudança desse tipo? Porque, principalmente depois de domingo, eu vi muita gente falando isso nas redes sociais e tal, mas a preocupação é essa. Deu tempo de treinar? Chegou a ser treinado? Porque o ponto do Chacon foi importante. Você já não tem você tem 4, 5 zagueiros à disposição. Dois deles, pelo menos, estão fora. Como é que você joga com 3 ali, depois tendo que improvisar, né? Para mim ficou muito claro que se ele testou 2 zagueiros, foi no período de data FIFA, quando teve um pouco mais de espaçamento nos treinos, porque tirando isso, ele não teve nem tempo, né? Não teve nem tempo de conseguir trabalhar a variação tática, passar mais do que orientação em vídeo na maior parte do tempo e um pouco de trabalho no gramado. O calendário não permite isso. Agora, a partida de domingo ficou claro para mim uma coisa. O Luiz Gustavo vai ser esse terceiro zagueiro agora contra o Fluminense. E tá claro para mim que ele não vai abrir mão dos 3 zagueiros. Quando ele só tinha o Sabino à disposição, ele manteve a formação de 3 zagueiros. Imagina agora, né? Que pelo menos ele ainda tem 2 com o Alan Franco junto. O Luiz Gustavo, para mim, vai ser o terceiro zagueiro. E talvez o recado de ter colocado o Negrutti no meio campo seja um recado assim, ó. Já usei o garoto improvisado o tempo que deu. E agora ele vai jogar na posição dele porque foi o meu cara de confiança aqui. E precisou jogar improvisado quando eu precisei, agora eu vou retribuir essa ajuda que ele me deu, colocando o garoto na função. E ainda assim pode jogar também, de repente, improvisado o Negrutti, ele pode ser a opção. Tentando pensar com a cabeça do Crespo, não que eu concorde. Mas, de repente, se precisar de um substituto para esses, ainda tem o Negrutti e, em último caso, o Patrick, que esse é o que eu mais discordo, sim, mas que treinou em determinado momento com o zagueiro. E esse, para mim, é o que menos tem cacuete de zagueiro. Eu já falei aqui algumas vezes, eu sou crítico a ele, e acho que é o que menos tem cacuete de jogador, de fato. Sim. Não só de zagueiro, perfeito, mas de qualquer posição que seja. Enfim, eu acho que ele não vai abrir mão. A pergunta que está aqui no nosso GC, pode abrir mão dos 3 zagueiros? Eu acho que ele poderia, mas ele não vai. Tenho certeza que ele não vai. Ainda mais na reta final de temporada, de repente, se for para poder pensar em mudar o esquema, de repente com mais tempo de trabalho a partir do próximo ano, com diferentes características no elenco, se passar de fato por uma reformulação, uma reformulação grande, né? Que eu acredito que não vai nem ter como ter uma reformulação grande assim, de repente mais com saídas do que propriamente com chegadas pela questão financeira. Enfim, acho que contra o Fluminense vai ser, ainda na função de volante, ele ainda tem 4 jogadores, ele teve 4 jogadores brigando por 3 posições no final de semana, ainda ficou o Marcos Antônio no banco e o Negrutti também, né? Se a gente for pensar, 4 brigavam para titularidade e tinha o Negrutti como suplente. Então talvez seja uma faixa do campo como volante, não meio armador, porque todos estão fora da lista dos relacionados e não estão à disposição. Como volante, talvez seja a função que ele tenha mais opções de jogadores ali, né? Então, para ele fica já foi o problema do São Paulo no momento, né? Hã? O volante já foi um problema no momento. Você vê como a temporada é alto e baixo, né? Porque teve um momento que estava Pablo Maia e Luiz Gustavo lesionados, né? O Alisson chegou até lesionado, se eu não me engano, um momento. E aí não tinha primeiro volante. Agora sobra primeiro volante, tanto que o Luan chega a ter oportunidade, né? E agora sobra a ter volante, não tem zaga, e aí é o problema. Por isso que eu falo da capacidade de adaptação. Também acho que ele não vai abrir mão dos 3 zagueiros. Mas aí é o momento de você conseguir modificar o seu sistema defensivo. Você coloca nesse jogo próximo
uma linha de 4 defensores, e quando a gente fala de 3 zagueiros, não é uma garantia de que o time vai estar seguro defensivamente, porque aí é uma composição e tipos de marcação. Como é que o São Paulo vai fazer essa marcação mesmo com 3 zagueiros? Né? E o Renan bate muito nessa tecla, que a marcação individual acaba com a ideia dos 3 zagueiros. Se a gente for olhar, São Paulo, nos últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jogos, jogou com 3 zagueiros em todos eles. Não sofreu gol em 3 jogos. 3. Nos outros 7 levou gol. Levou 3 gols contra o Corinthians, 1 contra o Bragantino e conseguiu perder. Tudo. Mas foi pênalti, tomou gol. 2 gols contra o Flamengo, 3 contra o Mirassol, 2 contra o Grêmio e 3 contra o Palmeiras, que não deveria ter, porque aí é outro contexto, mas... Ou seja, o sistema não mudou e o São Paulo continuou sofrendo gols. Sofreu mais gols do que teve de jogo. Mais do que 1 gol por jogo sofrido. Então, assim, 3 zagueiros não é uma garantia de segurança. Ainda mais, como o Kaique disse, muito bem disse, a possibilidade remota, graças a Deus, de colocar um Patrick como zagueiro. Aí não adianta você ter 3, 4 zagueiros, porque vai dar ruim. Vai dar ruim. Então, é a capacidade de adaptação que a gente fala. Eu acho que, muito provavelmente, esse cara possa ganhar o espaço como zagueiro.